O ano passado, na nossa aula, nós falamos sobre a história da igreja e a reforma protestante. E esse ano nós vamos dar continuidade ao assunto, só que com um ponto muito mais sério para o que está acontecendo a respeito da Igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, em relação aos últimos dias. Eu coloquei um tema, como todos os professores sempre colocam um tema, eu coloquei o tema da minha ministração: o protesto não acabou. Nós vamos ler em Marcos capítulo 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento, Deus, pedir ao Senhor a cobertura do Teu sangue sobre nossas vidas. Jesus, Tu és o nosso Cordeiro Pascal, Tu és o nosso Deus. Não temos outro Deus além de Ti. Pedimos ao Senhor nessa hora que toda fortaleza mental de Roma, todo espírito de Roma, que nossos pais nos trouxeram, nos deram, nos ensinaram, seja quebrado agora em nome de Jesus. Queremos ser livres, meu Deus, de toda a romanização que temos vivido em nossos dias, e pedimos a libertação do Senhor sobre São Luís, sobre o Maranhão e sobre o Brasil. Liberta a nossa nação de todo espírito do catolicismo que ainda está, meu Deus, enraizado na nossa cultura. Nós pedimos a Tua libertação para que de fato tenhamos a mente de Cristo. É o que eu te oro no nome poderoso de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Não tem nenhum idólatra aqui, eu acredito. Os idólatras com certeza não iriam gostar desse tema, mas ele é necessário. Nós estamos falando nesse tempo da desromanização da história do Brasil, e vamos falar da desromanização da cultura brasileira. E hoje à noite nós vamos falar da desromanização da Igreja de Jesus Cristo no Brasil. Mas, pastora, nós, a igreja, temos ainda sintomas de Roma? Muitos. A nossa teologia ainda está muito marcada por Roma. E esse tema é um tema do Novo Testamento, o que Jesus respondeu quando um escriba perguntou a ele qual era o mandamento mais importante. Eu acho que é de interesse de todos nós, sim ou não, irmãos? Será o que Jesus responderia se nós perguntássemos a ele: Rabi, mestre, qual é o mandamento mais importante que eu devo seguir? Respondeu Jesus, Marcos 12, 29. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que está o versículo adiante? O versículo adiante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Alguém pode ler, uma pessoa pode ler bem alto e bonito para todos nós? Esse versículo. Muito bem, glória a Deus. Vamos entender isso. Isso para o povo de Israel nós chamamos de Shema. Diga Shema. Shema quer dizer escuta, mas com aquele tom de autoridade. Escuta. Então, o Shema de Israel, eu quero começar pelo pacto de Deus no Sinai. O Shema de Israel, que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Nós também vamos ter que ler.
Ok? Deuteronômio 6, 1 ao 9. É interessante nós lermos. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Deuteronômio 6, 1. Todos encontraram, irmãos? Amém? Vou esperar vocês. Eu gosto de que todo mundo leia acompanhando. Todos? Amém? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, diga no coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos ficar até aí. Esse pacto é o pacto do Shema, é o pacto do escuta Israel, ouve Israel, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Eu queria que você observasse algo muito interessante. Até hoje eles fazem essa oração ao deitar e ao acordar. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahá. Antes dos filhos dormirem, eles vão no ouvido do filho. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Deus. Irmãos, não tem como se desviar ouvindo isso todo dia. E se você observou, é andando, é comendo, é ao deitar, ao levantar. Não sei se vocês já viram uns judeus que tem uma caixinha no meio da testa. Quem já viu? Uma fotinha, coisa assim. Ali é o Shema dentro daquela caixinha no meio da testa. Se você olhar um filactério embolado no braço até aqui, é também o Shema embolado no braço, para eles não esquecerem. Se você olhou, qual é o outro Shema? Quem se lembra? Testa, braço, umbrais, a mezuzá. Talvez você já viu aquela pecinha que tem, é tipo um pergaminho que eles colocam, depende do material, madeira. Quando você for a Israel, você vai ver lá e você vai comprar para você também, se você quiser trazer para sua casa. Diga amém. Creia, irmão, que você vai para Israel. Irmão, se eu fui, tu vai. Porque até hoje eu não tenho um centavo e Deus me leva. Então quem tem boca vai a Roma, mas quem tem fé vai a Jerusalém. Se você crer, dê glória a Deus. Então, até hoje, eles andam dessa maneira, com esse sentimento espiritual. E observe que Jesus respondeu ao escriba: me diga, rabino, me diga, mestre, qual é o principal mandamento? Jesus foi para onde? Deuteronômio capítulo 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Que tremendo, que bênção. Vamos prosseguir. Em nome de Jesus vai dar tempo de conversar. Por que Deus faria, queridos, esse pacto? Por quê? Porque Deus deixaria claro e quereria inculcar, deixar na cabeça dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos, o Shema. Por que Deus faria isso? Diga comigo, porque idolatria é a mais rígida proibição de Deus ao seu povo. Quando eu e
e você nos convertemos, uma posição que Deus estabelece em nosso coração é tê-lo como o único Deus em nossa vida. Nós não podemos, e eu vou já responder também sobre isso, Êxodo capítulo 20, versículo 2 a 5, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O que Deus deixou claro aí em Êxodo 20 foi: não adorar, não se prostrar, não fabricar. Pastor, eu não adoro, mas eu fabrico para vender. Está pecando também, irmão. Está induzindo erro. Então não pode se prostrar, não pode adorar, não pode fabricar, não pode cultuar outros deuses. Nós somos o povo que tem o Shema. Nós somos o povo que Deus escolheu para adorá-lo somente a Ele. E somente diante dEle prestar cultos. O Senhor deixa claro isso. Isso é idolatria. Adultério espiritual. E se você olhar os profetas, você vai perceber como Deus está falando do adultério do povo de Israel. Se você ler o livro do profeta Oséias. Quem conhece o livro do profeta Oséias? Irmãos, vocês vão ver ali a dor de Deus, fazendo um profeta casar com uma prostituta e depois ela se torna adúltera, somente para ele sentir na pele o que era ter uma mulher, ou o que era ter um povo idólatra. Dói ser traído. Dói, e Deus não admite a traição da idolatria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aleluia! Essa foi a batalha de Deus com Israel, levantando os profetas. Vocês vão observar, vocês já leram a Bíblia, alguns trechos bíblicos dos profetas, vocês vão perceber, a luta de Deus todo o tempo foi: Israel, volte ao Senhor, Israel, saia do pecado da idolatria, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, se vocês continuarem adorando outros deuses, vocês vão ser castigados, porque Deus não admite outro Deus além dele, até porque nós não necessitamos, nós não precisamos. Um grande escritor, Don Richardson, ele diz o seguinte: quando um homem adora outros deuses, ele precisa de vários, milhares de milhares, para preencher o que o Deus verdadeiro é, e ainda não vai conseguir, porque somente o Deus verdadeiro é capaz de preencher aquilo que está dentro de nós em termos de necessidades. Amém, irmãos? Quando nós falamos assim para o outro, shalom, nós estamos dizendo assim, ó, que Deus te deu um bem-estar completo e total na tua vida. Só Deus pode fazer isso. Então essa foi a batalha de Deus com Israel, sempre fazendo com que Israel se tornasse monoteísta. O que é monoteísta? É alguém que adora somente um Deus. O que é politeísta? É alguém que adora vários deuses. Eu também não vou falar aqui sobre a mentalidade de um politeísta, de um monoteísta, apesar do que o Brasil tem ainda uma mentalidade politeísta. Mas Deus falou muito ao meu coração, enquanto eu estava estudando, trabalhando sobre esse tema, Deus falou muito ao meu coração: um homem politeísta é um homem que pode ter muitas mulheres. A mentalidade de um monoteísta é um só Deus, uma só esposa. É muito diferente, irmãos, quando você adora somente um Deus na sua vida. As concepções que você tem é muito diferente de um politeísta. Tudo muda. Tudo que Deus queria era que Israel não imitasse as nações pagãs. Quando eu falo de paganismo, eu estou falando de... Isso aí. Muito bem. Blá, blá, blá. É? Idolatria. Idolatria. Mas esse texto nós temos que ler. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. É o texto clássico.
Eu chamo de clássico porque o nome Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Então, irmãos, uma pessoa nascer com esse nome, no meio de politeísmo, no meio de um povo que adorava vários deuses, um homem levantar, e onde ele andar, todo mundo dizer, ei, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, era Elias. Eliahu quer dizer, só o Senhor é Deus. Coloca o nome do seu filho, viu, nesse tempo. Está precisando, nós estamos precisando de Elias nesse tempo. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Alguém pode ler bem bonito, como foi lido ainda há pouco, alto, para todos nós ouvirmos. 1 Reis 18, 21. Volta mais uma vez, vamos ler com mais entendimento, me perdoe. Irmãos, esse texto é fantástico. É de um profeta muito corajoso. Subiu o Monte Carmelo, olhou para a multidão, olhou para todo Israel, olhou para todo o Brasil, olhou para a igreja católica, olhou para todos os macumbeiros e feiticeiros do Brasil e disse assim: por que vocês continuam cocheando entre dois pensamentos? Se vocês querem servir a Deus, sirva. Se querem servir a Baal, a demônios, a capeta, a cão, a tudo que daqui, sai, sirva. Vocês não podem servir aos dois. Jesus falou a mesma coisa. E eu quero ler esse texto, Mateus 6, 24. Mateus 6, 24, Jesus também fala sobre o politeísmo. Mateus 6, 24. Alguém, mais outra pessoa, pode ler? Mateus 6, 24, alguém pode ler? Irmãos, isso é tremendo. Ok. Jesus deixou aí para nós uma dica. A alma do homem, a alma de uma mulher não pode ser politeísta. Ele quis dizer para nós que nós não temos condições. Se nós tivermos dois deuses, nós vamos amar só um. Se nós temos vários, nós vamos amar só um. Ou você ama um e vai aborrecer o outro. E aí Jesus conclui, você não pode amar a Deus e a Mamon. Ele chama todos os outros deuses de Mamon. De interesses pessoais, riquezas. A palavra que Deus tem falado ao meu coração nesse tempo é resistir. Diga comigo, resistir. Meus queridos, esse é um tempo de resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é um tempo que a igreja do Senhor precisa compreender que nós temos que resistir até o fim e vamos ganhar a coroa da vida. A palavra de Deus para nós é resista. Pastora, está difícil demais, nós estamos com problemas, eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade. Resista, nem suou sangue ainda. Nós precisamos compreender isso. E eu quero trazer hoje uma palavra que eu tenho aprendido com o meu pastor, o pastor José Rodrigues. Ele diz assim, nós precisamos denunciar. A igreja brasileira precisa aprender a denunciar, irmãos. E eu estou chocada com o que Deus me mostrou esses dias, e eu quero trazer para você essa palavra da parte do Espírito Santo para a nossa nação. Porque eu sei que há algo que está acontecendo no Brasil, a começar em São Luís, há algo que está acontecendo nessa cidade que vai mover essa nação. Se você crer, dê glória a Deus comigo. Há algo, eu quero que você acredite nisso, eu quero que você creia nisso.
Deus está nos chamando para resistir. E eu quero trazer uma palavra para os céus da nossa cidade. O protesto não acabou. Não acabou. Eu não tive tempo, nem tenho tempo hoje de falar para vocês sobre o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Jesus fala que não pode ter dois deuses. Jesus fala que não pode ter outra adoração. Jesus ensina o povo que somente o mandamento mais importante é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouve Brasil, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Ano 300, a igreja que começou com os apóstolos, todos mortos, exceto João, por Roma, agora está adorando outros deuses. Diga ai, ai, ai. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela é alicerçada, ela tem base. A base da igreja de Cristo é fundamentada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Amém pelo aleluia que eu ouvi. Alguém está entendendo? A base da igreja de Jesus Cristo é apostólica e profética, queridos. Não podemos fugir nem sair dessa trilha. Quando a igreja sai, ela se torna idólatra. Ela casa com Mamon. E a igreja se casou com Mamon depois do ano 200. Eu acho que tem aí, não é? Vamos ler isso aí. O tempo passou e a igreja de Jesus foi roubada por Mamon. Arrancou os fundamentos dos apóstolos e profetas. Isso está escrito em Efésios 2:20. O fundamento dos apóstolos e profetas, para você que quiser depois dar uma lida e orar depois, né? Arrancou os fundamentos dos apóstolos e profetas de Israel e apostatou, introduzindo o paganismo. Que paganismo? Greco-romano. Hoje a maior igreja que se diz cristã, ela é romana. Vamos ler também 2 Coríntios 6,16. Esse texto de Paulo é muito bom. 2 Coríntios 6,16, alguém também pode ler, bem bonito. 2 Coríntios 6,16. Você pode dar glória a Deus por isso? Irmãos, não há vínculo da igreja de Cristo com ídolos. Não há vínculo. Quem está em nosso meio é Jesus. Esse é o nosso Deus. Depois de 500 anos, a reforma continua. O ano passado, a reforma protestante completou 500 anos. Nós tivemos o privilégio de ir com alguns irmãos, inclusive daqui, né? O irmão José e a Maristela foram conosco. Estávamos no dia 31 de outubro, na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, glorificando a Deus pelos 500 anos de reforma protestante. Que coisa gloriosa! E eu estou descobrindo aos poucos o propósito de Deus. E eu fico tentando me lembrar daquilo que Deus falou conosco. E eu estou compreendendo agora. Gláucia, a reforma continua. Pastora, tem alguma coisa séria nisso? Eu vou te dizer por que isso é tão sério. Tem a próxima? Vamos mostrar aí. Irmãos, olha isso. Olha bem para isso. Olha bem para esse símbolo. Que está lá escrito 1517, né? Nos números A, 2017, tem um número 500 bem grandão.
Observa aí uma cúpula. Que cúpula é essa? Na igreja de Jerusalém não, irmãos. Que cúpula é essa aí? De São Pedro, irmão, lá em Roma, no Vaticano. 500 anos, olha só o deboche. 500 anos, o que está escrito embaixo, irmãos? Não ouvi. Está mandando os crentes voltar para Roma, irmãos. O maior deboche da minha era. Voltem para casa. O Papa Francisco mandou dizer que nos perdoa se a gente voltar. Estou até agora com pressão alta, só de raiva que eu fiquei hoje o dia todinho. Voltem para casa. Se vocês, eu não quero nem que vocês olhem esse discurso ainda, o discurso desse senhor, que eu não quero usar a besta do Apocalipse, mas esse senhor, esse moço, fazendo um discurso porque um pastor foi no Vaticano e filmou ele dizendo: voltem para casa, filhos pródigos. Diga ai, ai, ai. Ele não pode falar mais nada, né? Ou pode falar alguma coisa a partir de hoje. Eu estou com a unção de profeta, irmãos, hoje. Uma unção de profeta que lá em casa parece que eu já estava no meio do Vaticano. E parece que esse ano, Deus, Senhor, faz tua vontade. Parece que o nosso voo para Jerusalém vai ter que passar por Roma, irmãos. Jesus dos crentes, me ajuda. Quando eu soube que o nosso voo provavelmente poderá passar por Roma, eu fiquei meio que orando por mim. Causas da igreja de Jesus Cristo: jamais aliançar-se com o cristianismo romanizado. Pastor, essa conversa aí, nós já estamos na paz, no amor nos católicos. Nós e os católicos somos um, está repreendido. Mas pastor, até a Ludmila Ferber, Ana Paula Valadão, está repreendido. Não tem comunhão das trevas com a luz. E se eles se arrependerem? Eu vou já te dizer por que não vão se arrepender. E por que a reforma protestante não pode ser esquecida? Vamos lá, os 5 solas. Diga 5 solas. É lembrar da sola de sapato. Solas. Só que é no plural. Solas. Ixi, o diabo. Por que é importante? Está aparecendo aí para vocês? Irmãos, olha o que a igreja católica mandou de presente para nós. Eu falo nós porque eu fiquei me doendo. O diabo, Lutero e o protestantismo. 1517 a 2017. Ele decretou, o Papa Francisco decretou a morte dos protestantes. Morreu o protestantismo no mundo. Ele que aguarde os novos profetas desse novo tempo, nessa nova geração. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Se você crê, há algo acontecendo. Parece que, sabe aquelas coisas que Deus manda a gente fazer, a gente não entende nada de mais fazendo? Agora que eu estou começando a entender devagarinho por que eu fui e já voltei. Devagarinho. Vamos ver assim os 5 solas. Sola, a palavra solas, é uma palavra latim, que quer dizer somente. Então vamos ver aqui os 5 somente que foram estabelecidos, que se tornaram a base da reforma protestante. Primeiro sola, só a Escritura. Depois, infelizmente, eu não vou poder ler com vocês os textos bíblicos, por causa da pressa, mas se eu fosse você, eu copiava. Eu vou esperar você copiar. Só a Escritura. 2 Timóteo 4, 2 a 4, Mateus 5, 18, Apocalipse 22, 18, 19. Também tem Apocalipse, vou já citar Apocalipse 18 e 19 também. Primeiro, só a Escritura. Segundo, só Cristo. João 14, 6, João 4, 25, 26. Terceiro, só a fé. Romanos 1, 17, inclusive foi essa a revelação que Lutero recebeu
quando estava buscando a Deus a resposta para ser salvo. Só a fé, Romanos 1,17. 4, só a graça, Efésios 2, 8, 9. 5, só a Deus a glória, Romanos 11, 36. Sim, pastora, qual é o problema? Nós e a Igreja Católica somos um. É mesmo? Eu vou te citar os antissolas. Os antissolas para somente a Escritura, só a igreja, só a religião. Aonde tem só Cristo, para a Igreja Católica é só Maria, só o Papa, só os santos, para não dizer os ídolos. Aonde tem aí só a fé, é só a indulgência, só a penitência, só a caridade. Não se zangue comigo não, você que está com o espírito de catolicismo ainda, não se zangue comigo não, Jesus vai te libertar. Se zangue comigo não. Só a graça, o antissola é só o homem. Para a Igreja Católica quem manda é Papa. Só o mérito do homem. E só a Deus a glória. Para a Igreja Católica é só a igreja a glória. Se você quiser olhar a vida de Lutero, você vai observar, a única coisa que a igreja queria é que Lutero renunciasse esses 5 solas. Renuncia, revoga, diz que você se enganou. Ele disse: eu não posso negar a minha consciência, eu não vou negar as Escrituras. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, dia 31 de outubro de 1517, antes de amanhecer, Lutero vai para a igreja do Castelo de Wittenberg e prega 95 teses para confrontar o poder da igreja. 95 teses. As 95 teses, não foi para ninguém correr o risco de me fazer a pergunta que me fizeram lá na Universidade Federal. Pastora, cite aí as 95 teses. Vai estudar, irmão. Mas, rapaz, cite aí as 95 teses, pelo menos 5. Mas, rapaz, lê, só o que tem é no Google. Mas eu vou trazer aqui um resumo para você ficar logo sabendo do que se trata. Indulgência, o que é indulgência, queridos? Venda da salvação. Venda da salvação. Até hoje, diga até hoje. Irmãos, até hoje a Igreja Católica vende indulgência. Até nesse dia de hoje. Se tu for lá, tu pode comprar uma carta de indulgência que vai te liberar a entrar no céu. Até hoje. Lutero confrontou a venda de indulgências, o poder do Papa e as penitências. Ele confrontou na pele, irmãos, porque ele passou por todo esse engano e ele buscou a resposta, ele não conseguiu, até que Jesus se revelou a ele. Lendo Romanos 1,17. Confesso para vocês uma coisa aqui. Quando eu comecei a estudar a história de Lutero, o segredo nosso aqui agora. Comecei a estudar a história de Lutero, que eu li Romanos 1,17, disse assim: foi com esse versículo que Lutero se libertou. O justo viverá pela fé. Irmãos, eu ficava assim: Jesus, eu acho que eu não me libertei ainda não. Que eu não entendo nada desse versículo. Meu Deus, o que quer dizer isso? Que esse homem explodiu numa unção de libertação de uma nação como a Alemanha, e eu não sei o que está escrito. Eu não sei se você já sabe o que está escrito. O justo viverá pela fé. O que é justo, irmão? Sim, você vai estudar depois. Depois a gente conversa sobre isso. Não podemos ter unidade com a mentira e nem concordar com a maior afronta,
para com Deus, que é a idolatria e a perseguição ao povo de Israel. Eu também não vou ler esse texto, mas se eu fosse você, eu lia em casa. Apocalipse 13, 1 ao 10. Que texto revelador. E nessa visão eu preciso entender que eu preciso resistir. Nós precisamos continuar desmascarando Roma e suas mentiras, assim como tudo que possa enganar a igreja do Deus vivo. Precisamos desromanizar a noiva. Diga comigo, eu preciso desromanizar a noiva. Fique atento a isso. Ah, pastora, mas a igreja evangélica também está corrompida. A igreja evangélica também tem muitos ídolos. Irmão, vamos por etapa. Vamos por etapa. Tu não está olhando aqui nenhum santo pendurado. Sim ou não? Vamos por etapa. A libertação já foi grande, sim ou não? O que é isso? Não vem comparar, por favor. É porque tem crente que só fala mal dos seus. Acho lindo. Principalmente no Facebook. Quando é para falar mal da igreja evangélica, os evangélicos, é crente uma pessoa. Os pastores. Aí quando vai falar do Papa, o Papa tão lindo, tão fofo. Eu não entendo isso. Como disse Jesus, o que está acontecendo? Espalha. Porque comigo não ajunta. Até hoje, os protestantes e judeus são chamados pela igreja romana de? Tu sabia que eu e tu, nós somos hereges ainda? O último Papa, não sei se foi o Francisco que veio no Brasil, aqui por perto das bandas da gente aqui, e contou isso. Olha, os hereges precisam se converter. Somos nós os hereges, irmãos. Se tu olhar a história da igreja, da fundação da cidade de São Luís, você vai perceber que nos livros nós somos os hereges, que os protestantes e os judeus. Por um motivo, não adorar a senhora. Precisamos resistir. Diga amém. Precisamos protestar e denunciar. A não ser que ela peça, eu estou falando da igreja católica, a não ser que essa igreja peça perdão publicamente pelos seus pecados e se arrependa de todos os atos abomináveis a Deus e a sua palavra. Pastor, é muito fácil, ele é muito humilde, o Papa. Ei, irmãos, tu não está entendendo. Roma diz que a igreja católica é inerrante. A igreja não erra. Vai pedir perdão quando? Nunca. Primeira vez que eu fui a Wittenberg, 2013. Meu sonho, estudando Lutero, estudando a Reforma, estudando os reformadores, e Deus abriu uma porta para nós e nós entramos. Fomos a Wittenberg. Nós, pastores, apóstolos, profetas, chegamos na porta da igreja do castelo. Eu cheguei assim toda emocionada. Aqui foi a porta. Claro que não é a mesma, mas porque a cidade foi bombardeada na época do nazismo, mas é o mesmo local. E eu cheguei ali, dando glória a Deus no meu espírito, aleluia, e lá vem um apóstolo. Irmãos, aqui é a porta da confusão. Porta do quê? Vamos orar hoje, pedindo a Deus para quebrar a confusão que Lutero montou no país. Eu já olhei para o meu marido e disse, tu está ouvindo ou eu estou sonhando? Ele, te comporta. Irmãos, enquanto aquele apóstolo brasileiro orou contra Lutero, o espírito de confusão de Lutero, eu dizia, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Senhor, levanta mais Luteros na nossa nação, levanta mais Luteros na Polônia. Levanta mais Luteros na Europa. Levanta Luteros na América Latina. Levanta Luteros no Brasil, Senhor.
homens que olham para nos olhos dos idólatras, não para tentar matá-los, mas para falar a verdade, abrindo as escrituras e dizendo: eu sei que vocês erram porque não conhecem. Queridos, que nível nós chegamos de não aborrecer mais o romanismo? E eu comecei a ficar desesperada, porque eu disse: meu Deus, ou eu estou endemoniada, ou muita gente que eu conheço está endemoniada. Quando de repente eu conheci o pastor José Rodrigues. Irmãos, o primeiro discurso daquele homem, eu me joguei no chão. Ele disse: vamos desromanizar o Brasil. Eu disse: estou nessa. Esse é o homem de Deus que eu vou ouvir agora, meu pai. Irmão, não dá mais. Não dá mais para concordar com ídolos. Nós temos um Shema. Nós só temos um Deus. Doa a quem doer. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e só a Deus a glória. Não vamos mudar até que Ele volte. Sobre a reforma protestante, a Igreja Católica, eu li isso hoje. A Igreja Católica diz sobre a reforma protestante: fomos caluniados. E eles dizem: os protestantes devem se retratar e pedir perdão. Ei, quer que eu te diga uma coisa? Todos os pastores estão indo pedir perdão ao Papa e à Igreja Romana, irmãos. Irmãos, se vocês olharem a lista de homens que estão indo pedir perdão pela reforma protestante, pela vergonha que Lutero causou à Santa Madre Igreja. Eu não sei se eu digo o nome de alguns, eu não sei se eu digo. Eu falei, nós chegamos a essas conclusões, claro, nós conversamos com o pastor Hércules, pastor Igor lá em casa. E, irmãos, é sério. Havia uma escola, a Escola da Reforma. Não é lindo esse nome? A Escola da Reforma na Suíça. O que era a Suíça, irmãos? O berço da Reforma de Calvino, Genebra. Há uma escola da reforma lá hoje. Agora não é mais escola da reforma, agora é escola da reconciliação. Aí eu entendi, pois agora vai ter uma escola da reforma lá na Apaco. Apaco, irmão, é onde a gente mora no bairro. Apaco o nome, não é um bicho não, é uma vila. Apaco. Vai ter uma escola da reforma em São Luís. E eu sei que Deus vai levantar outros homens e mulheres para ensinar. O que está acontecendo aqui? Ensinar as Escrituras. Doutrina, caráter, missões, adoração. Amém, queridos? Amém. Gostei de ver o amém de vocês aí. Estou me sentindo mais fortificada, fortalecida. Precisamos retornar à forma da igreja com fundamentos dos apóstolos e profetas. A palavra reforma, eu gostei desse conceito. Reforma é voltar à forma. Então, quando você fala, eu sou um reformador, é alguém que está lutando para que a igreja volte à igreja de origem. A igreja de Atos. Amém, queridos? A igreja de Atos. Onde ficava a igreja de Atos, irmãos? Onde ficava a igreja de Atos? Jerusalém. É porque realmente não em Roma. A tua? Vaticano, não, irmão. A igreja de Jesus, que ele estabeleceu, quando ele foi assunto ao céu, a última fala dele foi no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Depois disso, os crentes se reuniram lá em Jerusalém, em outras regiões, Samaria, Judéia, do jeito que Jesus falou, eles foram fazendo. Mas a igreja de Jesus nasceu em Jerusalém.
Provérbios 26, 11. Enquanto eu estava escrevendo, Deus me deu esse texto. O Espírito Santo falou ao meu coração sobre isso. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que repete a sua estutícia. A palavra cão aí, se você olhar no original, no dicionário Strong, você vai perceber que é pagão. Como um cão que torna o seu vômito. Vomita, deixa lá o vômito e sai, mas daqui a pouco volta e... É assim que é o idólatra. Ele abandonou a idolatria, não quer mais, aí ele vai embora, daqui a pouco acho que eu vou voltar para a casa da mãe. Uma vez livres da idolatria, por que retornar ao vômito? Pastora, mas qual é a estratégia? Deus não mandou a gente amar a todos? Amar a todos, sim. Receber a idolatria, não. Já fomos libertos disso, eu vou te dar vários textos já para você escrever. A estratégia de Satanás, ela é escatológica. Vocês vão estudar escatologia aqui. A estratégia de Satanás para a unificação, que nós chamamos hoje de ecumenismo. A estratégia de Satanás para a unificação da igreja cristã, ou unificar meros cristãos, alegando ter eles o mesmo credo, eu vou já te provar como não tem, será possível porque até a unificação da igreja, dos cristãos do mundo inteiro, a verdadeira igreja, irmão, já foi arrebatada. A verdadeira igreja foi arrebatada, e talvez alguns pastores também. Mas quem quiser ficar na grandona vai ficar. Se o problema era só um templo, vai ficar muito templo. Muito. Só tem uma nação que vai dizer Shema. Depois do arrebatamento, Israel. Roma vai para lá, o anticristo vai para lá e vai dizer, te prostra, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é único. E aí que vai ser aquela hora de morte e Jesus volta com o seu poder e grande glória. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia! Eu gostei dessa frase, eu ouvi alguém dizer isso. Enquanto tivermos Bíblia, não voltaremos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Enquanto tivermos Bíblia, não voltaremos. Parece que eu estou sentindo a unção. Não voltaremos. Primeira coisa que Lutero fez depois de colocar as 95 teses, irmão, sabe o que foi? Traduzir a Bíblia para a língua do povo. Por quê, pastora? Porque a Bíblia era só em latim, irmãos. Pensa, o mundo analfabeto. E o Pai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, se você não sabe nem a sua língua direito, como é que tu vai entender aquele negócio ali? Eu hoje ouvi um discurso desse senhor, o senhor Francisco. Ele disse, sabe o quê? Eu gostaria de falar não em inglês e nem em outra língua, eu quero falar a língua do coração. E começou a falar em latim. Pareceu demônio, irmão. Falando em demônio, falando em latim. Eu acho que está escrito aí, não é? Mais adiante, não sei se eu escrevi isso. Vê aí, meu bem. Próximo slide. Eu escrevi só no meu aqui. Não queremos a casa da mãe. Nós estamos muito bem na casa do Pai.
nós precisamos começar um projeto de resposta a Roma. Um presente para eles. O protesto continua até a volta de Jesus. Irmãos, eu sei que tem muito crente insatisfeito com Jesus e com a igreja, não sei porquê, mas talvez é sua culpa mesmo. E eu fico feliz quando eu ouço os pastores ministrando caráter, olha para ti, olha para ti mesmo, olha para dentro de ti, para de olhar para o outro. Vamos nos convertendo, irmãos, vamos nos convertendo até Jesus voltar. A gente falou várias coisas hoje à tarde lá em casa, não vou nem tocar nesses assuntos, nós não temos tempo. Ixi, só vou citar agora e vou acabar. Mas depois tu olha lá, contaminação dos ídolos. O que a igreja primitiva, a igreja de Jesus, o que a igreja de Jesus, ela teve base fundamental de doutrina. Olhe lá depois, em sua casa, Atos 15, 20, nós vamos já, tu já colocou nas práticas heréticas da igreja de Roma? Ok. Atos 15, 20, você bota lá, escreve aí, depois você vai ler o que a igreja de Jesus, a igreja de Atos, denunciou. Uma das denúncias foi adoração a ídolos. Vamos ver se essa igreja é a mesma nossa, irmãos. Práticas heréticas da igreja de Roma. Protesto, aqui é o nosso protesto. 1517, agora nós estamos falando de 2018. Continua o protesto. Continua. Claro que não são só isso aí, não. Foi só que eu fui me lembrando e eu fui escrevendo. Idolatria e politeísmo. Oração pelos mortos. Alguém já foi católico aqui? Alguns têm essa familiaridade, ok? Vocês vão dizendo que quem sabe a doutrina pode acenar para mim. Eu nunca fui católica, então não tenho muita noção de credo. Oração pelos mortos, sinal da cruz, acender velas aos mortos e a imagens, penitência para ganhar salvação, veneração aos anjos, canonização de homens e mulheres que são aqueles santos, Senhor não sei do quanto, Senhor do Bonfim, Senhor da... Irmão, tem uma Nossa Senhora das pernas tortas. Sério, seríssimo. Nossa Senhora das pernas tortas, porque, inclusive, o Brasil, os 365 dias do ano brasileiro, cada dia é dia de um demônio, ou santo. E dentre esses caras e essas pessoas aí, uma é a Nossa Senhora das pernas tortas. Tem até a Nossa Senhora das bicicletas. Irmãos, é insensatez. É insensatez. Eu quero dizer algo para você. Você tem a mente de Cristo. Você não consegue mais ser burro. Você não vai conseguir mais ser burro. Quem adora só um Deus não consegue ser burro. Quem adora só o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, não consegue mais se prostrar diante de imagem de escultura. Não consegue mais. Hoje, para minha tristeza, um pastor batista renunciou o evangelho e voltou à igreja católica. Pastor batista. Eu não consegui ouvi-lo. Me doeu as entranhas. Outra crente disse, o padre deu a oportunidade para ela. Irmão, está acontecendo algo escandaloso. Falta de quê? De Bíblia. De Bíblia. Uma cambada de crente que diz aquele versículo, faz por ti que eu te ajudarei. Não está escrito isso. Eu me lembro de uma moça que disse assim, por isso que a Bíblia diz, a Bíblia fechada é um livro, aberta é a boca de Deus falando. Não está escrito isso. O outro versículo que os crentes diz, né? Mente vazia, oficina do diabo. Não está escrito isso. Aí o bebo levanta e diz, mas devia estar. Irmão, a gente ri para não chorar, mas a igreja não sabe nada de Bíblia.
Estávamos conversando, o pastor Hércules citou algo interessante. Ele disse, não é para brigar com o católico, é para abrir a Bíblia. Eu lembro de um depoimento de um grande avivalista, que ele dizia o seguinte, ele fazia o seguinte, ele não discutia com ninguém. Ele ia evangelizar alguém na porta do supermercado, em algum lugar, levava a Biblinha dele, encostava numa pessoa, abria um texto bíblico e dizia assim, explica para mim. Explica. Quando estão sentindo a presença de Deus, Deus quer falar com você, não fale a sua boca o que eu penso, o que eu acho, como disse, já foi falado aqui também, para de dizer o que você pensa, não importa, o mundo não quer saber o que você pensa, o mundo quer saber o que está escrito, o diabo quer saber o que está escrito. Canonização de homens e mulheres, uso, fabricação e culto a imagens de escultura, dogma do purgatório. Irmão, não me pergunte o que é isso, que eu também não estudei, não sei o que é isso não. Nunca fui católico, não sei o que é o purgatório ainda não. Só se eu estudar. Culto e orações em latim, com o objetivo de excluir os leigos e incultos a compreensão da palavra de Deus. Irmãos, que culto esquisito. Amém. 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 Ninguém entende, só diz amém. Vou te matar esta noite, amém. Ainda esta noite morrerás, amém. Irmãos, pelo amor de Deus, o que Paulo falou sobre não compreender, ei, intensivistas, o que você não entender aqui com os professores, terminou a aula, pergunte. Irmão, pastor, o que o senhor falou eu não entendi direito, mas deixa eu ir embora hoje. É para os outros, para fazer isso para os outros. Mas pergunte, pastor, o que o senhor falou que eu não entendi? Irmãos, hoje eu tive uma visão. Eu tive uma visão de uma escola nessa cidade. Mas uma escola de Bíblia, sabe? Uma escola que as pessoas estavam aos montes, só ouvindo a palavra, ouvindo doutrina, ouvindo Bíblia e saindo atrás dos professores para perguntar e tal. E a batalha linda, igual era na época de Lutero. Lutero andava e 20, 40 jovens andavam atrás. Professor. E ele respondendo, ficava todo o tempo cheio de jovens, rapazes e moças, aprendendo as Escrituras. Não dava para ter outra resposta senão uma revolução chamada Reforma Protestante. Salvou o mundo, irmãos. Libertou as nações. O Papa Francisco está chamando a Reforma Protestante de mamon. Porque eles detectaram, isso foi um católico, um padre que me falou, conversou comigo, ele disse assim, eu me apresentei como protestante, numa reunião de sociólogos, não sei o quê, aí me perguntaram sobre, eu falei que eu tinha feito um documentário da Reforma Protestante, e aí eu não sabia que o rapaz era padre, veio falar comigo e disse, eu admiro muito, eles são lindos, irmãos, eles não são como a gente, que chega assim, não sei o quê, não, ele chegou assim, eu admiro vocês são excelentes. Primeiro eles soltam um veneno de elogios, e a gente gosta. Eu sim, por não? Vocês são excelentes. Os protestantes, olha o que o padre falou, aqui, o rapaz daqui. Onde os protestantes entraram, prosperou. Falei, verdade. Verdade. Os países que a base foi, a reforma prosperou, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Suécia, verdade? Eles estão dizendo que nós vendemos o nosso irmão José. É lindo eles usarem a Bíblia, irmãos. Nós vendemos o irmão José e agora estamos tendo que voltar para o Egito. Até aí eu concordo, Roma é Egito mesmo. Voltar para o Egito, porque nós temos dinheiro, mas não temos comida. Você está entendendo o que eu estou falando? É um deboche. Aí ele diz, mas nós estamos aqui abertos para alimentá-los.
Ele está dizendo que ele é o José. Fico com raiva dele, não. Vamos orar só para ser mais crente e ler mais Bíblia. Porque isso é só falta de Bíblia nas igrejas. Para pastor estar se desviando, é falta de Bíblia. Vou terminar, prometo. Oração feita à imagem, a morto, a anjo, a Maria, título de Papa, Pai da humanidade. Beijar o anel e os pés do Papa, culto à cruz e às relíquias, água benta, celibato obrigatório dos sacerdotes, Inquisição. Meu irmão, não quero nem falar sobre isso aí. O maior pecado da Igreja Católica foi a Inquisição. Ela matou mais judeu e protestante do que o nazismo. Transubstanciação, o problema dos protestantes, dos nossos huguenotes não terem dado certo aqui no Rio de Janeiro, foi o problema, sabe qual foi? Pão e vinho. Só esse. Confissão a homens e não a Deus, a tradição da igreja, eu não coloquei aí os anos, me perdoe, eu fiquei com medo de errar os anos, que cada coisa foi colocada, mas foram nos concílios, a era conciliar. As tradições da igreja recebem a mesma autoridade da Bíblia. Maria se torna imaculada, conceição, virgem perpétua e sem pecado. Ô irmão, o que é isso? Como é que essa mulher que teve vários filhos depois de Jesus ficou ainda virgem, irmãos? A infalibilidade do Papa, o Papa não peca. E quando ele senta no trono de Pedro, que trono é esse que Pedro teve, irmãos? Quando ele senta no trono de Pedro, ele incorpora Pedro. E agora, 1950, bem aí, 50 anos atrás, basicamente, a Igreja Católica decidiu dizer para o mundo: Maria foi assunto aos céus. Igualzinho Jesus. Escrevam alguns versículos para você abençoar alguns católicos lendo as escrituras para eles. Vamos ver aí os luteros. Êxodo 20, versículo 3, 4. É aquela história, né, pastor Hércules? Olha, é pecado adorar a imagem. Por quê? Porque é pecado. Mas é pecado por quê? Porque é um erro. Mas por que um erro? Porque é um erro, o pecado. Irmãos, nós não vamos conseguir convencer. A palavra de Deus vai conseguir. Êxodo 23, 4, Deuteronômio 27, 15. Deuteronômio 27, 15. Isaías 42, 8. E pastor, não tem Novo Testamento? Não tem, um bocado. Isaías 42, 8. Isaías 45, 20. Isaías 2, 8. Isaías 42, 8. 45, 20. 2, 8. Levítico 19, 4. Salmo 115, do versículo 4 ao 8. 1 Coríntios 10, 14. Versículo 7 também, do mesmo capítulo. Gálatas 5, 19 a 21. 1 Samuel 15, 23. Colossenses 3, 5. 1 Samuel 15, 23. Colossenses 3, 5. Pastora, e o ecumenismo, eu posso concordar? Leia Ezequiel 14, de 1 a 9. Ezequiel 14, de 1 a 9. Esse texto é sobrenatural. Ezequiel 14, de 1 a 9. Romanos 1, 22 a 23. Romanos 1, 22, 23. 1 João 5, 21.
Salmo 16, 4. Jonas 2, 8. Salmo 16, 4. Jonas 2, 8. Jeremias 11, 12. Apocalipse 9, versículo 20. Capítulo 18 e o capítulo 19 retrata a besta, falso profeta. Você vai compreender quando você tiver com esses olhos espirituais contra a idolatria, lendo capítulo 18 e 19 de Apocalipse. Eu vou encerrar, já passamos alguns minutos. Eu não estou pedindo para você confrontar, ir lá. Por exemplo, recentemente eu vi um vídeo, alguém foi dentro da igreja católica, um crente, eu até coloquei no meu Facebook, ele foi e começou a bradar com a Bíblia na mão, mandando as pessoas lerem a Bíblia, citando as Escrituras contra os falsos deuses e a idolatria. Aí eu postei algo, eu coloquei: o que você acha disso? Rapaz, os doutores da lei, os crentes, isso é um absurdo, não sei o que, não sei o que. Depois eu coloquei um outro vídeo, o contrário, alguém falando mal da igreja evangélica. Os crentes ficaram em silêncio. É lindo. É lindo como o espírito ecumênico está na igreja de Jesus Cristo. Mas eu quero te informar uma coisa: Jesus está voltando. E não vai entrar nenhum idólatra. Nenhum idólatra, irmãos. Nenhum idólatra. Senhor, nós queremos nessa hora nos posicionar com humildade em Tua presença. Eu creio, Senhor, que a reforma é para todo tempo. Nós somos errantes, nós podemos ser enganados, como diz a Tua palavra, que esse tempo, os últimos dias, será um tempo de muita apostasia, onde até os escolhidos poderão ser enganados. Mas pedimos agora a cobertura do Teu sangue, vem sobre nós, Senhor, e nos revela a palavra, a verdade, a vida. Pedimos ao Senhor que no nome de Jesus, o Teu propósito se cumpra para as nossas vidas. Não queremos voltar ao vômito, Deus. Pedimos perdão porque a igreja não tem lido a Tua palavra, a Tua igreja não sabe as Escrituras e por isso não sabe confrontar pela verdade. Obrigada por esse intensivo em São Luís. Obrigada porque estamos aqui aprendendo a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, gera em nós temor. Não nos deixa ser enganados e nem aplaudir aquilo que Tu odeia. Nos ajuda. Nos ajuda, ó Deus. Traz um despertamento para os Teus filhos e filhas essa noite aqui. O que tiver de idolatria dentro de suas casas, que passou despercebido. Aquilo que talvez seus pais deram de presente como um símbolo de idolatria, está lá a contaminação em suas casas, e eles se esqueceram de limpar suas casas. Eu te peço, ó Deus, faz algo novo em nossas vidas. Eu peço ao Senhor conserto dentro dos nossos corações, porque a Tua palavra diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Nos ajuda. Tira a cegueira dos nossos olhos. Nos faz atentos para esse tempo de apostasia. Eu te rogo, por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quantos podem dizer amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.